A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos, trazendo o Evangelho, falando de Jesus Cristo, falando do amor de Deus para as pessoas, falando que Ele é a nossa única e verdadeira esperança e ajudando ao próximo. A nossa igreja fica bem no centro, na rua Fausto Souza, número 353, no centro de Lages. Você é nosso convidado para visitar. As nossas principais atividades são aos domingos. Um culto às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã a escola dominical e às 19 horas mais um culto ao Senhor. Durante a semana nós temos várias atividades onde você também pode ouvir e saber mais sobre a palavra de Deus. Nossa missão aqui: falar de Jesus Cristo e ensinar as pessoas como elas devem seguir e obedecer a Deus. Nós temos visto aqui uma série de sermões, uma série de mensagens sobre vida prática em Jesus. Como nós podemos confiar nele, como nós podemos ter esperança nele, como nós podemos descansar nele. Então hoje eu queria meditar com vocês num versículo apenas que está no Salmo número 3, do versículo 5. Salmo número 3, versículo 5, que fala assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Antes de nós meditarmos nesse texto, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos tirar um momento desse dia para estudarmos a Tua Palavra, ouvirmos a Tua voz e pensarmos na mensagem que o Senhor tem para nós, Pai. Abençoa-nos, guarda-nos, fala o nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fizer uma pesquisa junto a psicólogos, junto a psiquiatras, junto a médicos, nos postos de saúde, junto aos planos de saúde, você vai ver que um mal que acontece hoje no nosso tempo é a ansiedade. Só para avalizar isso que eu estou falando, saiu uma notícia esses dias dizendo que o maior índice que deixa as crianças sem ação é a ansiedade, nas crianças entre 6 a 9 anos. Se as nossas crianças já estão sofrendo dessa ansiedade, se elas já não conseguem pensar e refletir e descansar, nós adultos também não somos diferentes a isso. Há muitas pessoas que hoje em dia, para poder descansar e serem tranquilos, usam uma série de coisas que aparentemente são ótimas, mas que depois trazem suas consequências. Não é nada incomum você ouvir amigos seus dizendo assim: eu estou tendo que tomar um remedinho para poder dormir melhor. Outros falam assim: eu tomo um ali, que é um fitoterápico para poder dormir. Outros falam assim: não, eu antes de dormir, eu abro uma garrafa de vinho e tomo uma taça e daí eu vou dormir, vou para o berço bem calmo e relaxado. Outros vão dizer que fazem yoga para poder relaxar, encontrar o nirvana e poder dormir. Tudo isso que eu falei aqui reflete o nosso dia a dia, reflete as nossas preocupações. Nas crianças é a ansiedade para que o amanhã chegue logo. São os eventos que vão acontecer, prova, trabalho, aniversário, querendo que chegue logo,
viagem de férias, tudo isso aí acontece. Conosco, adultos, são os nossos afazeres diários. Contas para pagar, cuidar dos filhos, trabalho como funcionário, você ter que entregar o que foi pedido para você, você ter que fazer e satisfazer as exigências dos patrões. Para quem já é patrão, para quem é empresário, empreendedor, você precisa satisfazer o cliente. Aliás, essa aí é uma das questões modernas da administração, da gestão. Você pode fazer tudo perfeito, mas se não satisfizer os clientes, você está falido. Tudo isso que eu falei ainda tem outros fatores. Há fatores que não estão sobre o nosso cuidado, a economia do país, questões de saúde. Tudo isso faz com que nós fiquemos ansiosos. Como as pessoas vão interpretar aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos? Isso gera em nós ansiedade. E o salmista aqui, Davi, estava enfrentando um desafio como esse. Davi estava sendo perseguido por seu filho. Olha só, não era um inimigo fora da vida de Davi. Não era um inimigo que ele declarou guerra, mas o seu próprio filho. E por que Absalão ficou irado contra o pai? Porque Davi se casou várias vezes, teve vários filhos, e isso causou problemas para ele. É por isso que Deus, quando enviou Jesus Cristo e estabelece a sua igreja, ele fala que os líderes da igreja devem ter uma só mulher. Por quê? Para evitar esses conflitos familiares, essas questões que são tão difíceis de resolver. Um dos filhos de Davi se apaixonou pela sua meia-irmã e forçou ter relações sexuais com a sua meia-irmã. Absalão, que era irmão dessa moça que foi ofendida, chegou para Davi e falou: você deve matar teu filho. Mas imagine a dor de um pai ao saber que teria que matar o seu filho. Davi não fez isso. Davi resolveu de outra forma, mas a ira de Absalão nunca foi curada. E Absalão matou esse meu irmão e depois de um tempo começou a perseguir o seu pai e queria a morte do seu pai. Diante disso, diante desses problemas, diante dessas provações, diante do sofrimento que Davi passava, porque Absalão não fez isso sozinho, mas muitas pessoas, muitos israelitas também vieram junto com Absalão para perseguirem a Davi. Diante disso, Davi olha e fala assim: eu não tenho a quem pedir socorro, senão o próprio Deus. E a gente começa a ver e perceber que Davi diz que deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ele vai colocar como premissa aqui para a vida dele, como preposição, como solução para esses problemas todos que ele passou, não a música. E se você não sabe, Davi não era apenas um guerreiro, não era apenas um rei, mas ele foi um músico que tinha muita arte no seu tocar, no seu compor, nas coisas que fazia. A gente vê no livro de 1 Samuel que Davi tocava harpa para fazer com que Saul dormisse. Então, Davi era um homem usado por Deus e um homem que sabia muito de música. Davi poderia ter escolhido o vinho, o álcool, para aliviar a sua mente, aliviar a sua dor.
A gente vê no livro de Gênesis, no capítulo 9, que Noé já fez uso do álcool ali, para celebrar, para comemorar, mas ele fez uso do álcool. Então o álcool já existia, a bebida alcoólica já existia, ele usou o vinho para alegrar-se. E a gente vê que Davi não recorre a isso. Davi poderia ter perseguido e se irado contra Absalão. Mas nós vemos na história, no livro dos Reis, no livro das Crônicas, no livro de Samuel, que Davi não fez isso. Davi resolveu buscar a Deus. E aí a gente precisa entender por que Davi fala isso. E eu queria começar a lembrar com você alguns textos que falam sobre isso e que foram escritos por Davi. Eu queria lembrar com você do Salmo 23, do versículo 1. Eu vou ler para que você perceba isso. Mas se você é cristão, se você é evangélico, ou se você já ouviu alguma coisa sobre a Bíblia, certamente você já ouviu esse versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi fala assim: eu posso deitar e pegar no sono porque Deus cuida de mim. As misericórdias do Senhor estão sobre mim. E quem é esse Deus? É o Deus que pastoreia a vida de Davi. Muitas vezes a gente pensa no pastor simplesmente como aquele que corrige, que apanha, que refaz o seu rebanho. Mas o pastor tem uma função muito maior. O pastor, além de cuidar do doente, além de apacentar, além de corrigir, o pastor dá comida e bebida. O pastor protege dos seus inimigos. E é isso que Davi vai falar aqui. No versículos 4 e 5, ele vai falar sobre isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi aqui nesse salmo, no Salmo 23, diz que ele não estará longe do perigo, ele não estará longe da dor, ele não estará longe da ansiedade, ele não estará longe dos problemas, mas ele sabe que Deus estará com ele. Deus estará com ele. E Deus vai fazer com que ele chegue a bom termo. E ele continua: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então ele fala aqui que Deus está cuidando dele. Com o bordão, com o cajado, Deus está cuidando dele. É por isso que ele pode dormir. Ele não precisa usar remédios, ele não precisa usar subterfúgios, mas ele confia em Deus. Olha só o versículo 5, como que Davi coloca sua confiança em Deus, mesmo diante dos inimigos, mesmo diante das dificuldades. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então nós vemos aqui Davi sabendo quem é Deus, sabendo aquilo que ele faz e dizendo: mesmo que eu esteja diante dos meus adversários e mesmo que eu seja perseguido, o Senhor vai me encher, o cálice vai fazer com que a minha vida transborde. Por quê? Porque ele dá a razão disso no versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então ele vê que Deus cuida dele. Em todos os momentos, em todos os instantes da vida dele. No Salmo 27, Davi também vai falar isso. Por quê? Porque ele vai dizer aqui, no Salmo 27, nos versículos 8, 9 e 10, ele vai repetir a mesma ideia e vai dizer aqui de um modo mais intenso, essa ideia de que buscar a Deus e viver com Deus era a paz que ele precisava
a todo momento. Olha só o que diz o Salmo 27, dos versículos 8 ao 10. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nós vemos aqui Davi colocando e dizendo: eu quero só o Senhor na minha vida e preciso que o Senhor cuide de mim, porque o Senhor é o meu amparo, o Senhor é a minha força. No Senhor eu posso até dormir, posso até descansar, posso baixar o meu alerta, porque eu sei que o Senhor estará cuidando de mim. E ele fala: não me esconda, Senhor, a tua face. É interessante que no Antigo Testamento, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa no Deus presente, no Deus que olha por nós, no Deus que nos acompanha. E sempre quando é falado da bênção de Deus sobre a vida de alguém, fala assim: que o Senhor mostre sobre ti o seu rosto. Ou que o Senhor não se esconda o seu rosto de você. Por quê? Porque a ideia de que o olhar de Deus, o sorriso de Deus, é a bênção que nós precisamos. E Davi intensifica isso e diz: se meu pai e minha mãe um dia me abandonarem, eu sei que o Senhor não me abandonará. Você que está ouvindo hoje esse programa, talvez você esteja num momento desses de ansiedade, de sofrimento, de angústia, em que você não consegue dormir e não consegue descansar. Que a sua cabeça está procurando soluções e está girando, querendo resolver coisas. Eu queria te estimular hoje e dizer que você pode encontrar descanso em Deus. Você pode encontrar descanso no Senhor, porque Ele está sempre conosco. Ele está sempre olhando por mim e por você. Ele está sempre ao nosso lado. Isaías, que viveu 400 anos depois de Davi, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então nós podemos e devemos buscar ao Senhor e devemos descansar nele. Jesus Cristo, para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ao seu redor, no início do seu ministério disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo e o meu jugo, meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Nós podemos descansar em Jesus, podemos ouvir a sua voz e podemos crer nele. O que a gente pode aprender desse texto hoje para mim e para você? Que há uma solução muito melhor do que eu me embriagar, há uma solução muito melhor do que usar os remédios. Talvez você tenha que usar por um tempo até seu equilíbrio voltar. Mas essa solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para morrer por mim e por você. Ele que pode nos dar paz para que eu e você durmamos, para que eu e você descansemos, para que a gente tenha aquele sono gostoso que às vezes os bebês têm, que começam a dormir no colo do pai ou da mãe, descansam, a gente coloca eles no berço, eles descansam ainda mais, e nós podemos viver uma vida descansada, porque Deus está cuidando de nós. Segunda lição que eu tiro daqui é que não é um homem que está prometendo isso para você, é o próprio Deus. Deus usou homens como Davi, como Isaías, usou seu Filho Jesus Cristo para nos dizer isso.
E a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então você pode confiar em Deus. Pode crer que Ele estará cuidando de você. Basta você dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor cuide de mim. Eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso descansar na Tua bênção, na Tua graça, na Tua paz. E Deus vai cuidar de você. Deus vai te dar alegria, Deus vai te dar paz. Deus vai fazer com que você possa descansar. Ele não diz que os problemas acabarão, mas Ele diz que estará conosco. E a maior bênção que nós temos na vida é estarmos com Deus. Por último, Jesus Cristo prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, é essa promessa que eu quero que você descanse também. Você durma, que você descanse, que você viva descansando no Senhor. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos ensine a confiar em Ti, que a gente retire dos nossos braços, dos nossos pés, da nossa força, e nós nos coloquemos diante de Ti para Te honrar, para Te glorificar, mas para descansarmos o Senhor também. Ensina-nos a confiar em Ti, ensina-nos a confiar nas Suas promessas e faz com que nós creamos que Jesus Cristo está conosco até a consumação dos séculos. Abençoa os meus irmãos e meus amigos que estão vendo esse programa, cuida deles. Se é problema de saúde, o Senhor providencia a cura para a Tua honra e Tua glória, Pai. Se é problemas familiares, que haja arrependimento, que haja restauração, reconciliação. Se é problema de emprego, que o Senhor abra uma porta de emprego, Pai. Se há problemas, Senhor Deus, difíceis com vícios, que o Senhor liberte eles do vício, Pai. Cuida do nosso estado, cuida da nossa cidade, cuida do nosso país, Pai, pois precisamos da Tua direção. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Esperamos por você no próximo domingo. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV. O que tenho a não ser tanto amor em Teu olhar, este mundo vai passar, mas Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor
Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus.